Você sabia que, em sua caminhada espiritual, pode ser agraciado com o dom do discernimento de espíritos? Esse dom é essencial para nos ajudar a distinguir o que vem de Deus, o que vem de nós mesmos e o que vem de forças espirituais externas. Se você sente que tem essa capacidade ou deseja cultivá-la, este vídeo é para você. Fique comigo até o final, pois ao entender os 7 sinais de que você tem o dom do discernimento de espíritos, você será capaz de identificar com clareza o que está ao seu redor e como agir de acordo com a vontade de Deus. Não deixe essa oportunidade passar. Agora, imagine como seria sua vida se você soubesse exatamente quando está sendo guiado por Deus e quando precisa se proteger de influências espirituais negativas. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão clara sobre como discernir corretamente os espíritos, e isso será uma chave poderosa para a sua jornada de fé. Vamos direto ao ponto e explorar os sinais que comprovam que você tem esse dom. O poder do silêncio interior é uma das chaves mais profundas e transformadoras para o discernimento de espíritos. Quando falamos em discernir, não nos referimos apenas a distinguir o que é certo do errado, mas também a ouvir a voz de Deus em meio ao caos da vida. A primeira prática fundamental no discernimento espiritual é a capacidade de se aquietar, tanto física quanto espiritualmente. Em um mundo que nunca para, onde os sons e distrações parecem nunca cessar, o silêncio se torna um recurso precioso para sintonizar nosso espírito com a presença de Deus. Criar um espaço de silêncio intencional não significa apenas afastar-se do barulho exterior, mas também calar as vozes internas que nos atormentam, como o medo, a ansiedade e as preocupações cotidianas. Quando você se permite um momento de quietude, algo poderoso acontece. Sua alma começa a se alinhar com a paz que só o Espírito Santo pode oferecer. Esse espaço de silêncio é onde Deus, em sua misericórdia, fala ao coração de seus filhos com clareza e precisão. No silêncio, você começa a discernir não apenas os pensamentos e emoções que surgem em seu interior, mas também as direções divinas que o Espírito quer lhe mostrar. O mundo nos bombardeia com ruídos incessantes. As notícias, as pressões do trabalho, as exigências da vida familiar e até mesmo os nossos próprios pensamentos e emoções. Mas é justamente quando nos afastamos desses ruídos e nos rendemos à quietude que começamos a ouvir o que é verdadeiramente de Deus. Não é no tumulto que encontramos as respostas espirituais, mas na quietude, onde a voz do Senhor ecoa mais forte e clara do que nunca. Praticar o silêncio intencionalmente não precisa ser uma experiência longa e difícil. Comece com 5 minutos de quietude. Encontre um local tranquilo. Pode ser seu quarto, seu carro ou até um parque ao ar livre. O importante é criar um ambiente onde você possa se desligar de tudo que está ao seu redor e se voltar para dentro de si mesmo, focando na presença de Deus. Durante esses minutos, respire profundamente e pergunte ao Senhor: Senhor, o que você quer me ensinar neste momento? Não há pressa. O silêncio é um espaço onde o Espírito Santo pode nos guiar sem distrações. Na prática, essa pausa silenciosa é o momento perfeito para você se reconectar com a sabedoria divina. Quando você estiver diante de decisões difíceis ou pressões externas, não se deixe consumir pela ansiedade. Lembre-se de que o discernimento começa no silêncio. Quando o barulho das circunstâncias parecer ensurdecedor, pare, respire e busque o silêncio. Pergunte a Deus com um coração sincero: Senhor, qual é a sua vontade para mim neste momento? Ao fazer isso, você abrirá espaço para ouvir a voz de Deus e receberá a orientação que precisa. Hoje, faça um compromisso de dedicar ao menos um momento para essa prática do silêncio. Não importa quão agitado seja seu dia,
Escolha fazer dessa pausa um momento sagrado, onde você possa sentir a paz de Deus acalmando sua alma. Pergunte a si mesmo: o que preciso discernir neste momento? E ao escrever ou refletir sobre a resposta, você começará a perceber como, por meio dessa prática simples mas poderosa, a paz de Deus se instala no seu espírito, tornando-o mais atento à sua voz e à direção divina. Essa prática diária de silêncio e discernimento mudará a maneira como você se relaciona com as situações e desafios da vida. Você não será mais guiado pelas pressões externas, mas pelo Espírito Santo, que lhe dará paz e clareza em todas as situações. O discernimento espiritual se fortalece a cada momento de silêncio que você dedica a Deus. E com o tempo, você começará a perceber que a verdadeira orientação de Deus se torna mais fácil de ouvir e mais clara de seguir. O dom do discernimento de espíritos é ativado muitas vezes no momento em que você aprende a rejeitar tudo o que não vem de Deus. Este é um sinal claro e poderoso de que você está exercendo e desenvolvendo esse dom de maneira eficaz. O discernimento não é apenas uma habilidade de distinguir o certo do errado, mas de identificar quando algo que parece ser verdade não é, de fato, de Deus. Muitas vezes, o inimigo se disfarça de voz amiga ou conselho sábio, trazendo enganos que podem até parecer confortantes ou esclarecedores à primeira vista. No entanto, a verdadeira clareza espiritual vem quando sabemos identificar e rejeitar aquilo que não está alinhado com a verdade de Deus. A palavra de Deus nos instrui de forma direta e prática sobre como devemos lidar com esses pensamentos e influências. Em 2 Coríntios 10:5, encontramos uma orientação poderosa. Capturamos todo pensamento que se eleva contra o conhecimento de Cristo e fazemos todo pensamento escravo à obediência a Ele. Isso significa que, ao identificarmos um pensamento ou influência que não esteja em conformidade com a palavra de Deus, devemos rejeitá-lo de imediato. O discernimento de espíritos começa então no momento em que você consegue identificar a origem de um pensamento ou sentimento. Se ele não vem de Deus, deve ser rejeitado. Na prática, isso se torna um exercício diário de vigilância. Cada pensamento que surge deve ser analisado à luz da verdade bíblica. Se você está sendo assaltado por pensamentos de medo, ansiedade, condenação ou dúvida que não estão em alinhamento com a paz de Cristo, você deve, conscientemente, rejeitá-los. Quando o medo tenta invadir seu coração, por exemplo, lembre-se de quem você é em Cristo, um filho amado, cheio de paz e confiança em Deus. Não aceite nada menos do que essa verdade. Sua identidade em Cristo é imutável, e ela é a base do seu discernimento. O discernimento não é apenas reconhecer que algo está errado, é agir sobre esse reconhecimento e expulsar a mentira da sua vida. Isso exige uma postura ativa de sua parte. O discernimento não é passivo. Quando você percebe que algo está fora do lugar, seja um pensamento negativo ou uma sensação de inquietação, é essencial que você tome uma atitude decidida. Isso significa não apenas reconhecer a influência espiritual negativa, mas também rejeitá-la com a autoridade que você tem em Cristo. Não basta pensar que está errado. Você precisa declarar em voz alta que não aceitará essa influência. Dizer não ao que não vem de Deus é um ato de fé e coragem. Mesmo quando as circunstâncias ao seu redor tentam te convencer do contrário, você deve firmar sua posição em Cristo. Essa prática de rejeição pode parecer simples, mas ela é imensamente poderosa quando praticada com fé. Ao declarar, em nome de Jesus, que você não aceitará influências malignas ou mentirosas, você está alinhando seu espírito com a verdade de Deus. Lembre-se,
Deus está contigo em cada batalha espiritual e te dá a autoridade para resistir ao inimigo. Ele te capacita a expulsar o que não pertence a você e a se manter firme na paz que ele oferece. Hoje, ao se deparar com um pensamento negativo, uma dúvida ou uma preocupação, pare e faça uma pausa. Não permita que esses sentimentos dominem sua mente. Declare com firmeza em voz alta: isso não pertence a mim, porque sou guiado pelo Espírito Santo e ele me ensina toda a verdade. Ao fazer isso, você não está apenas exercitando seu discernimento, mas também se alinhando com o poder de Deus para resistir ao que não é dele. Esse é o caminho para a liberdade e a paz que Deus tem para você. O dom do discernimento de espíritos cresce cada vez mais à medida que você rejeita de maneira ativa e ousada tudo o que não vem de Deus, permitindo que sua verdade e paz governem seu coração e mente. O dom do discernimento de espíritos se fortalece à medida que você conhece a palavra de Deus de forma profunda e íntima. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, mas a chave para entender o que é verdadeiro e o que é enganoso. Não se trata apenas de um manual de ensinamentos, mas de um guia vivo e ativo que nos capacita a ver além das aparências e a distinguir as influências espirituais que nos cercam. À medida que você mergulha nas Escrituras, você começa a discernir mais claramente as verdades divinas e as distorções que tentam se infiltrar em sua mente e coração. Quando você conhece a verdade, se torna mais apto a identificar rapidamente qualquer engano ou manipulação do inimigo. Isso é exatamente o que Jesus fez quando foi tentado no deserto. Ele usou a palavra de Deus como uma espada afiada contra as mentiras do diabo, rejeitando as tentações com base nas verdades que conhecia. A palavra de Deus, portanto, não apenas ilumina o caminho, mas também serve como uma defesa contra os ataques espirituais, protegendo sua mente e seu coração. O discernimento começa com o estudo constante e a meditação diária na palavra. Não se trata apenas de memorizar versículos ou de conhecer histórias bíblicas, mas de internalizar e aplicar os ensinamentos divinos na sua vida cotidiana. Quando você conhece profundamente os princípios bíblicos e os torna parte de quem você é, fica mais fácil perceber quando algo está em desacordo com a verdade de Deus. As situações da vida frequentemente nos desafiam com complexidade e incerteza. Mas quando estamos bem alicerçados na palavra, ela vem à tona naturalmente para nos guiar nas decisões que precisamos tomar. Assim como o salmista afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A Escritura ilumina o caminho diante de nós e nos ajuda a discernir o que é correto, mesmo nas situações mais nebulosas. Na prática, isso significa que cada vez que você se deparar com uma escolha, uma dúvida ou um dilema, sua primeira ação deve ser buscar sabedoria nas Escrituras. Pergunte a si mesmo: o que a Bíblia diz sobre isso? Essa busca pela verdade divina pode ser simples, mas poderosa. Pode ser uma meditação em passagens que falam sobre sabedoria, justiça, discernimento ou até coragem, dependendo do momento. Ao refletir sobre esses versículos e permitir que a palavra habite ricamente em seu coração, você começa a ter uma visão mais clara das coisas e a perceber onde Deus está te guiando. A Bíblia não apenas nos ensina o que fazer, mas também revela as intenções do nosso coração, ajudando-nos a ver com os olhos de Deus e a tomar decisões alinhadas com sua vontade. Hoje, ao enfrentar qualquer situação, faça uma pausa e pegue um versículo ou uma passagem que você sabe que se relaciona diretamente com aquilo que você está vivendo. Medite sobre ele com o Espírito Santo. Pergunte: Senhor, como essa palavra se aplica à minha vida neste momento?
Deixe que essa meditação transforme a sua mente e conduza suas ações. Ao fazer isso, você não estará apenas buscando discernimento, mas permitindo que a palavra de Deus transforme o seu caráter e a sua maneira de ver o mundo. Quanto mais você se aprofunda nas Escrituras, mais aguçado se torna seu discernimento e sua capacidade de identificar a verdade de Deus em todas as situações cresce exponencialmente. O conhecimento da palavra de Deus não apenas ilumina sua mente, mas também guia suas escolhas diárias, tornando-o mais sensível à voz do Espírito Santo e mais firme na sua fé. O Espírito Santo é, sem dúvida, o maior aliado que você tem no processo de discernimento. Ele é o guia divino prometido por Jesus em João 16:13, quando ele disse: "Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." O Espírito Santo não apenas nos fortalece, mas também nos orienta em todas as áreas da vida, revelando o que vem de Deus e o que não vem. À medida que crescemos em nosso relacionamento com Ele, o dom do discernimento de espíritos se torna cada vez mais claro. O Espírito Santo nos ensina a perceber as sutilezas do mundo espiritual, ajudando-nos a discernir entre a voz de Deus e as influências espirituais enganosas que tentam nos desviar. Ele nos guia com amor e paciência, nunca nos deixando sozinhos nas batalhas espirituais, mas sempre nos alertando, nos guiando e nos mostrando o caminho certo a seguir. Ativar esse dom em nossa vida exige uma busca contínua pela comunhão com o Espírito Santo. Isso não significa apenas orar quando estamos em necessidade, mas cultivar uma sensibilidade constante à sua presença. Ele está sempre falando conosco, seja por meio de uma sensação de paz que sentimos em nosso espírito, ou por uma convicção que surge no nosso coração quando estamos prestes a tomar uma decisão importante. Muitas vezes, o Espírito Santo se comunica conosco de maneira sutil, através de sussurros internos que nos orientam a seguir ou evitar algo. Essa percepção, seja uma sensação de paz que confirma nossa escolha ou uma inquietação que nos alerta sobre um caminho errado, é a maneira como o Espírito Santo nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Na prática, isso significa cultivar uma vida de oração constante e de escuta ativa. Quando nos deparamos com decisões difíceis ou com situações que exigem discernimento, o primeiro passo deve ser perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, como devo proceder? Esse tipo de diálogo com Deus não é apenas sobre buscar respostas audíveis, mas aprender a ouvir o Espírito no fundo do nosso coração. Ele nos fala não apenas em momentos de clareza, mas também nos momentos de incerteza, onde a paz interior ou a inquietação são os sinais de que estamos sendo guiados. Por exemplo, em um momento de escolha importante, pare por um instante e ore com sinceridade. Espírito Santo, me guie para a verdade e me mostre o caminho a seguir. Confie nesse processo de escuta. Mesmo que a situação pareça incerta, você pode ter a certeza de que o Espírito Santo, como o melhor guia, nos levará ao que é certo. Ele nunca nos deixará à deriva. Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos orientar com sabedoria divina, ajudando-nos a tomar decisões sábias e alinhadas com a vontade de Deus. Hoje, quando enfrentar qualquer desafio ou tomar uma decisão, dedique um momento para orar e pedir ao Espírito Santo que lhe mostre a verdade. Confie na direção que ele lhe der, sabendo que ele é o único que pode nos guiar de forma plena e segura, nos capacitando a viver em conformidade com os planos divinos para a nossa vida. Colocar nossa confiança no Espírito Santo não é apenas um ato de fé, mas uma escolha diária de permitir que Ele, e não nossas próprias emoções ou raciocínios, nos conduza para o melhor caminho. O discernimento de espíritos se manifesta de maneira poderosa
quando você permanece calmo no meio da tempestade. Em momentos de grande turbulência, quando a vida parece desmoronar ao seu redor, a verdadeira clareza espiritual começa a surgir. É fácil se perder nas emoções e nas pressões externas, permitindo que o pânico tome conta, mas o dom do discernimento proporciona algo único: a capacidade de reconhecer a paz de Deus mesmo nas situações mais caóticas. Esse é um dos maiores sinais de que o Espírito Santo está em ação em sua vida, guiando-o para a serenidade e o equilíbrio, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar fora de controle. Quando a adversidade bate à sua porta, a primeira reação de muitos é o desespero. A instabilidade emocional pode ser avassaladora, e o desespero muitas vezes surge como uma resposta natural. Porém, aqueles que possuem o dom do discernimento têm uma habilidade especial de perceber que, por mais turbulentas que as circunstâncias possam parecer, a paz de Deus é ainda acessível e disponível. Como Jesus nos ensinou em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Esse versículo é uma promessa poderosa que nos lembra que a paz que vem de Deus não depende das circunstâncias externas. Ela não é uma paz superficial, mas uma paz profunda e inabalável, capaz de nos manter firmes enquanto enfrentamos as tempestades da vida. O verdadeiro discernimento espiritual é ativado quando, ao sermos confrontados com a adversidade, conseguimos focar na paz de Deus, independentemente do caos ao nosso redor. Isso exige que, ao invés de nos entregarmos às emoções do momento, paremos por um instante e acalmemos nosso espírito. Em meio ao caos, precisamos buscar ativamente essa paz que só Deus pode nos dar. Muitas vezes, isso significa desviar o olhar da situação imediata e concentrar-se na presença de Deus, que é a nossa rocha firme. Ao fazer isso, começamos a discernir com mais clareza o que é verdade, mesmo quando há tantas mentiras e distrações. Encontramos calma em meio ao pânico e sabedoria divina em meio à confusão. Na prática, isso é algo que pode ser colocado em ação todos os dias. Quando você se encontrar diante de uma situação difícil ou perceber que está sendo levado pela ansiedade, faça uma pausa intencional. Respire profundamente e acalme seu espírito. Lembre-se, você carrega a paz de Deus dentro de você, pois o Espírito Santo habita em seu coração. A paz que Jesus oferece é uma paz que transcende qualquer circunstância. Então, declare em voz alta com firmeza e confiança: eu escolho a paz de Cristo, não importa o que esteja acontecendo ao meu redor. Ao fazer isso, você estará exercitando seu discernimento espiritual, permitindo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, governe sua mente e seu coração, como está escrito em Filipenses 4:7. Esse tipo de discernimento não é apenas um estado mental, mas uma prática ativa de se alinhar com a paz de Deus, permitindo que ela oriente suas ações e reações. Quando você escolhe essa paz, você está rejeitando o medo, a ansiedade e a incerteza e está se ancorando no fundamento firme que é Cristo. Essa é a verdadeira paz que o mundo não pode dar, e é essa paz que, quando você a mantém em sua vida, se torna uma bússola confiável para discernir todas as situações, guiando-o sempre para a verdade e para o caminho de Deus. Hoje, ao enfrentar qualquer desafio, lembre-se de parar, respirar profundamente e buscar a paz de Deus. Mesmo nas situações mais difíceis, quando as tempestades parecerem avassaladoras, você pode escolher a paz de Cristo, confiando que Ele está com você e guiando cada passo. Isso é o discernimento espiritual em ação, e ele te aproxima cada vez mais da liberdade e da paz que Deus tem para você, independentemente das circunstâncias.
O dom do discernimento de espíritos não é algo restrito a momentos de grande crise ou decisões difíceis, mas também se manifesta nas escolhas do dia a dia. À medida que você vai tomando decisões, é fundamental perceber que mesmo as escolhas aparentemente mais simples podem ser influenciadas por forças espirituais, sejam elas boas ou más. Cada decisão, seja sobre um pequeno hábito diário ou uma grande escolha de vida, tem o potencial de nos aproximar mais de Deus ou nos afastar dele. O discernimento nos ensina a ser vigilantes, a avaliar com cuidado tudo o que aceitamos, o que permitimos em nossa vida e o que decidimos abraçar. A sabedoria bíblica constantemente nos alerta sobre o impacto das nossas escolhas e como muitas vezes nossas decisões abrem portas para bênçãos, ou, ao contrário, para enganos espirituais. Em Tiago 1:5, somos convidados a pedir sabedoria a Deus, que de forma generosa nos dará a orientação necessária para tomar as decisões certas. A busca constante por sabedoria é um ato que ativa o discernimento espiritual, pois ao pedirmos a Deus sabedoria, Ele nos capacita a tomar decisões alinhadas com sua vontade, em vez de ser guiados pelas influências do mundo ou por enganos do inimigo. Para colocar esse discernimento em prática, é essencial estar constantemente atento ao que estamos permitindo entrar em nossas vidas. Isso envolve as influências que vêm de todas as partes, as palavras e atitudes de amigos, as mensagens que recebemos das mídias e até as situações que nos cercam. Quando uma escolha ou proposta parecer ser atraente, mas você perceber que não está alinhada com a palavra de Deus, o discernimento se manifesta ao rejeitar a tentação de abraçar algo que não é de Deus. O que você permite em sua mente, no seu coração e em sua casa tem um impacto espiritual profundo, moldando sua vida de maneira invisível, mas poderosa. Por isso, a vigilância sobre as escolhas cotidianas é fundamental. Significa ser seletivo e deliberado em tudo o que você decide acolher. Quando uma decisão parecer incerta, pare e pergunte a si mesmo: isso glorifica a Deus? Isso está de acordo com os princípios que Ele ensina em sua palavra? A dúvida, muitas vezes, surge não porque Deus não tenha uma resposta, mas porque não estamos acostumados a buscar sua direção nas pequenas coisas. Em momentos de incerteza, a melhor ação é buscar a ajuda do Espírito Santo. Ele é um guia fiel, que nunca falha em nos mostrar o caminho certo. O discernimento não é um dom que se aplica apenas a questões grandes e extraordinárias. Ele está em cada detalhe, em cada escolha que fazemos. E cada uma dessas decisões pode ser influenciada pela sabedoria divina ou pelo engano, dependendo da nossa capacidade de ouvir a voz do Espírito. Hoje, ao tomar qualquer decisão, seja uma escolha simples ou algo mais complexo, dedique um momento para perguntar: o que Deus pensa sobre isso? Se você não tiver certeza, ore pedindo sabedoria e discernimento. Diga: Senhor, me guia nesta escolha. Mostra-me o que é certo aos teus olhos. Ao fazer isso, você estará praticando o dom do discernimento de espíritos na sua vida diária, permitindo que as decisões que tomar estejam sempre alinhadas com a vontade de Deus. Isso fortalecerá sua caminhada com Deus e o manterá firme no caminho da verdade e da sabedoria divina em todas as áreas da sua vida. O discernimento de espíritos se torna mais claro e eficaz à medida que você começa a perceber a paz de Deus em seu coração, especialmente nas situações mais difíceis. Esse dom divino tem uma marca inconfundível: a capacidade de distinguir a verdadeira paz que vem de Deus da sensação de inquietação que frequentemente surge de fontes externas, como o medo, a dúvida ou a ansiedade.
Quando você está em sintonia com o Espírito Santo, a paz de Deus não depende das circunstâncias que você está vivendo. Ela transcende o entendimento humano, pois é uma paz que permanece inabalável, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar fora de controle. Como Jesus nos ensinou em João 14:27, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Isso significa que a paz de Deus não é superficial ou temporária. Ela é profunda e duradoura, sendo muito mais do que um simples alívio momentâneo das dificuldades. Na prática, esse discernimento se revela claramente quando você se depara com um desafio e, em vez de ser dominado pela ansiedade e pelo pânico, você sente uma paz interior que te dá confiança. Essa paz, que parece transcender o caos externo, é um sinal claro de que o discernimento está operando em sua vida. Quando você se sente em paz, mesmo em tempos de incerteza ou dificuldades, sabe que está no caminho certo. Essa paz é um reflexo direto do Espírito Santo trabalhando dentro de você, guiando seus passos e protegendo sua mente de influências espirituais enganosas que tentam roubar sua tranquilidade. O discernimento ajuda você a perceber que, mesmo nos momentos de maior turbulência, Deus está no controle e em sua paz há segurança. Para ativar e fortalecer esse discernimento, é essencial estar atento aos sinais do Espírito Santo. Quando você começar a sentir desconforto, ansiedade ou inquietação, pare e se pergunte: o que estou sentindo? Isso é de Deus? Muitas vezes, essa inquietação serve como um alerta do Espírito Santo, mostrando-lhe que algo não está certo ou que você está sendo guiado por uma influência equivocada. Porém, quando a paz de Deus prevalecer sobre sua mente e seu coração, você pode seguir em frente com confiança, sabendo que está sendo conduzido pela mão do Espírito Santo. Essa paz é o selo da verdade e da direção divina, confirmando que você está alinhado com a vontade de Deus. Hoje, ao enfrentar qualquer situação desafiadora, pare por um momento e pergunte a si mesmo: estou sentindo a paz de Deus neste momento? Se não sentir paz, reserve um tempo para orar e buscar discernir o que está causando esse desconforto. Pergunte ao Senhor: o que está me perturbando, Senhor? O que preciso corrigir? Se sentir paz, continue em fé, confiando que o Espírito Santo está confirmando a direção a ser tomada. A paz de Deus, portanto, se torna um dos sinais mais poderosos do discernimento de espíritos. Ela revela a presença e a orientação do Espírito em sua vida, guiando você para tomar decisões com confiança, sem ser arrastado pelas tempestades externas. Quando você aprende a perceber a paz de Deus em sua vida, o discernimento se torna algo natural. Sua capacidade de distinguir entre a verdade e a mentira, o que vem de Deus e o que não vem, se torna mais aguçada. A paz de Deus não é apenas uma sensação. Ela é um sinal claro de que você está sendo guiado pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida e que Ele está protegendo seu coração contra qualquer influência que busque distorcer a verdade. Em momentos de confusão, sempre que o mundo ao seu redor tentar abalar sua confiança, lembre-se, você carrega a paz de Deus dentro de você e é nela que você deve se ancorar, pois ela é a prova da presença constante do Espírito Santo em sua jornada. Ao aplicar esses ensinamentos, você está se tornando mais sensível à direção do Espírito Santo, e isso transformará sua vida de maneira profunda e duradoura. Agora, eu quero saber de você. Deixe um comentário abaixo, compartilhando o que mais falou ao seu coração durante este vídeo. E se você não souber o que escrever, não tem problema. Basta comentar: sou grato a Deus, para que possamos saber quem ficou até o final e está comprometido em crescer espiritualmente. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora.
Assim, você continuará recebendo mensagens edificantes e ensinamentos que irão fortalecer sua caminhada. E não vá embora ainda. No final deste vídeo, deixaremos 2 vídeos recomendados, com reflexões cristãs que podem te ajudar ainda mais a fortalecer sua fé. Não perca! Que Deus continue abençoando sua jornada.